Uma boa noite, Deus abençoe, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. O assunto hoje é muito importante, fortíssimo. Eu venho lhe chamar para crer, se render, reconhecer o poder e a autoridade do nome de Jesus para a tua vida. O Filho unigênito de Deus, que sendo em forma de Deus, ele se esvaziou, se tornando homem, se humilhando e indo à morte de cruz para nos dar a vida. Por que nos dar a vida? Porque hoje pessoas existem, mas não vivem. Viver e existir são duas coisas totalmente diferentes uma da outra. Nós vemos pessoas existindo, mas poucas pessoas vivendo. Nós só podemos ter vida em Cristo Jesus, em nada mais. O sábio Salomão, quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele deixa muito bem claro, porque Salomão foi o homem mais rico e mais sábio que houve na terra. E ele deixa muito bem claro que uma vida sem Deus é uma vida vazia. Você pode conquistar todas as coisas, mas se não tiver Deus, lá no final você vai ver. E é lá no final, isso é triste. Por quê? Porque o diabo, ele cega teu entendimento para você achar que está tudo bem, que você não precisa de Deus. Porque esse é o propósito dele. Por quê? Porque nós temos 3 vidas e 3 tipos de morte. E nós não percebemos isso. Você tem a sua vida espiritual, a sua vida física e a tua vida eterna. Você tem sua morte física, tua morte espiritual e tua morte eterna. E às vezes nós pensamos que nós só temos essa vida aqui na terra, e não é verdade. Então, eu lhe chamo hoje para conhecer mais Cristo, Jesus. Porque a Bíblia, ela trata de 3 coisas. Ela trata de um rei, que é o Senhor Jesus, de um reino, que é o reino dos céus, e de uma família real, que é todos aqueles que Cristo está chamando para fazer parte do teu reino. Então nós temos que entender isso, conhecer o Senhor Jesus. Por quê? Hoje estão vendendo um evangelho barato, um evangelho superficial nas igrejas. Não é todas as igrejas, mas estão vendendo isso, estão cegando as pessoas. E eu quero lhe dizer que existe o evangelho verdadeiro, genuíno e fiel da palavra de Deus. E eu estou até fazendo esses vídeos para isso. O evangelho superficial, ele vende a felicidade. E o evangelho genuíno e verdadeiro, ele lhe dá alegria. Porque alegria e felicidade são duas coisas diferentes. A felicidade é circunstancial. A alegria é o fruto do Espírito Santo para a vida do cristão. O que é a felicidade? As pessoas vão na igreja buscar milagres, buscar a obra de Deus, buscar recursos, buscar cargos de trabalho, carro, casa. Isso é errado? Não é errado. Mas esse não é o evangelho verdadeiro, esse não é o verdadeiro amor de Cristo, isso não é o verdadeiro caminho da salvação. O verdadeiro caminho da salvação é chamar você para uma nova vida, para o arrependimento. Não é mais você que vive, é Cristo que vive em ti. E o viver que você tem na carne você vive pela fé no Filho de Deus, que te amou e se entregou por ti. Essa é a nova vida. A alegria é o fruto do Espírito. O que a alegria faz? A felicidade, você está feliz com as coisas que você conquista, com as coisas que Deus lhe dá. Então, quando você não tem, você já não está feliz. Quando você não tem, você já não vai na igreja. Quando você não tem, você já não quer orar. Quando você não tem, você já não vai ler a Bíblia. E vira um cardápio, vira a igreja vira um lugar dos clientes, onde o pastor, ele é o atendente, e ali ele tem que entregar os pedidos. E não é isso, isso não é evangelho. O evangelho é arrependimento, é você reconhecer e se render aos pés de Deus e ter a presença dele na tua vida. Porque a presença de Deus, ela faz muito mais do que qualquer milagre. Quando você tem o dono da obra, você não precisa da obra. Você tem Deus na tua vida, você precisa de mais o quê? Só que isso precisa ser ensinado. Porque senão você anda pelo caminho errado e acaba acreditando nesse caminho. Quando você não pensa, quando você não estuda você mesmo, e não estuda Deus, e não estuda o lugar onde você vive numa bolha. Esse é o perigo. Você precisa estudar você precisa estudar a Deus e você precisa estudar o mundo em que você vive. Você precisa conhecer essas 3 coisas. Não adianta você viver
manipulado. Porque se você viver manipulado e não pensar e não estudar, outros vão pensar por você e vão decidir por você, e as consequências é você que vai pagar. Você já sabe disso e você já deve ter passado por isso com certeza. Então você precisa conhecer você precisa conhecer a Deus, e você precisa conhecer o lugar, o mundo que você vive, a cultura, as coisas que estão nesse mundo, porque hoje é um princípio, amanhã não é, hoje é verdade, amanhã não é mais, e Deus não muda. Eu não vou dar exemplos aqui da Bíblia, porque senão não vou parar mais. Mas a Bíblia não muda, e ela vai passar anos e não vai mudar, porque Deus é imutável, a palavra dele não volta atrás. Por isso que ele lhe chama para você estar submisso à palavra dele. E a alegria do Espírito Santo é você estar feliz e regozijando, independente das circunstâncias que você está passando. É isso que Deus dá aos seus filhos. Por quê? Porque hoje nós vemos a depressão, nós vemos o desânimo, nós vemos a angústia, nós vemos a ira, nós vemos o estresse, nós vemos a falta de paciência nas pessoas, e isso é falta da presença de Deus. Porque se você olhar na Bíblia, todos os homens tiveram altos e baixos, tiveram muitos problemas. Mas a diferença deles para nós era a presença de Deus na vida desses homens que fizeram eles obter bom êxito. Isso não excluiu eles de batalha. A Bíblia não exclui ninguém de batalha, ao contrário, aumenta. Então você precisa entender isso daí. Outra coisa a entender na palavra de Deus, muito importante, é que às vezes nós olhamos a palavra de Deus como um livro qualquer, e não é. A Bíblia é o manual de vida do ser humano. Ela não foi feita para matar a tua curiosidade, ela foi feita para transformar a tua vida. A Bíblia ela foi feita para mudar a tua vida. Ela é para você ler e aplicar na tua vida aquilo que está escrito, independente da circunstância, independente da situação, independente de qualquer área. Porque ela funciona para todas as horas, para todos os momentos, para todas as situações. Só que quando você olha na Bíblia, você pensa assim: Abraão recebeu o chamado de Deus de manhã, e aí ele foi à tarde e recebeu a vitória de noite. Davi teve problema de manhã, orou de tarde e foi abençoado de noite. E não é dessa maneira. Passam anos, passam décadas, passam várias situações, passam muitos anos até conseguir algo. Porque Deus trabalha primeiramente no nosso íntimo, no nosso interior, para depois o exterior. E o evangelho superficial, ele trabalha ao contrário. Ele trabalha o seu exterior e não trabalha o teu interior. Aí no teu interior fica todo errado. Por quê? Porque primeiro o interior, depois o exterior. A raiz, depois os frutos. Por isso que Jesus disse: conhecer a árvore pelo seu fruto. Não, a árvore boa ela não pode dar fruto mau, e a árvore má não pode dar fruto bom. Não pode uma azeitona dar figo. Pé de azeitona não pode dar figo. Não pode. Então nós temos que saber quem nós somos em Cristo Jesus. E aí você vai me dizer: mas o que eu faço? O que eu preciso fazer? Deus conhece o teu coração. Deus conhece o íntimo de cada um de nós. Vá ao teu quarto. Feche a porta. Porque hoje nós vemos pessoas dobrando o joelho para homens, para governos, para presidente, para coisas a mais, menos para Deus. Vá no teu quarto, dobre o teu joelho. Ore para Deus, do fundo do teu coração. Não é palavras decoradas, não são palavras repetidas, não são orações superficiais com palavras bonitas feitas, frases feitas, não. São o teu coração, o que você precisa e o que você quer de Deus, e clamar a presença dEle, para Ele habitar em você e lhe dar sabedoria para você andar nos passos dEle e não nos teus passos. Por quê? Porque uma vida sem propósito se torna abuso. Tudo que não tem propósito se torna abuso. E tudo que tem propósito chega ao teu êxito. Por quê? Porque Deus é o dono do propósito. E se ele diz que ele vai cumprir, ele irá cumprir. Na Bíblia você vê várias passagens onde Deus prova a presença dele com as pessoas. Quando ele chama Josué para atravessar o Rio Jordão e ali levar o povo à terra prometida, ali tem vários detalhes, mas um detalhe que Deus deixa claro para Josué é que Deus vai ser com Josué todos os dias da vida dele, assim como ele foi com Moisés. Não vai deixar nem desamparar a Josué. Se você olhar o Evangelho de João no capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus está dizendo que o Espírito Santo irá habitar em nós para sempre. Se você olhar o Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, você vai ver que Jesus disse assim: eis que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Presença garantida. Você quer mais o quê? Você vê que os homens morreram em prol do Evangelho. É isso que é a fé verdadeira. Não é o quanto eu alcanço, mas é por que razão a minha vida está aqui? Por que razão eu estou vivendo? Para que eu estou vivo? Para que eu estou aqui de olhos abertos hoje? Para crer no Senhor Jesus e fazer a vontade dele. A fé verdadeira não é o quanto você alcança, é o quanto você suporta, é o quanto. Por isso que aqueles homens bíblicos suportaram a morte em nome do Senhor Jesus. Por quê? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, ele diz assim, ó: tenho por certo que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque não atentamos para as coisas que vemos, e sim para as que não vemos. Porque as coisas que vemos são temporais, mas as que não vemos são eternas, duram para sempre. Então, a fé é aquilo que existe e não pode ser visto. Não é aquilo que você pode pegar. Isso não é fé. Quando Deus te chama, Ele não dá garantia palpável para você. Você vai ter que andar nos passos dele e crer naquilo que você ainda não viu. Porque aí você vai provar que Deus é na tua vida. Eu espero que esse vídeo tenha lhe abençoado, lhe ajudado. E fique firme na fé. Clame pelo nome de Jesus na tua vida. Não há vida sem esse nome. Não há vida sem essa autoridade. Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que independente das pessoas crer ou não, independente das pessoas aceitar Jesus ou não, Deus é soberano. E você vai concordar comigo. Ele fez os céus e a terra. E Ele é criador de todas as coisas. E Ele é além do universo. Ele tem atributos. Ele é eterno, Ele é imutável. Ele é infinito. Ele não é medido por espaço, largura, altura e profundidade. Ele está acima de tudo isso. E a soberania de Deus, ela não importa se eu acredito, se eu não acredito, o que eu acho, o que eu não acho. Ela funciona, ela é a última palavra. A última palavra é de Deus. Por isso que o mundo está acontecendo tudo isso. Deus não tem nada a ver com o pecado. Ele veio a livrar a gente desse pecado, livrar a gente desse mal. Então a palavra de Deus é última. E a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória e honra do Deus Pai. Então é melhor você dobrar o joelho para Deus, para Jesus Cristo, agora que você tem oportunidade. Não espere chegar o dia do juízo, não espere chegar o dia que vai cessar, acabar. É igual a vida da gente. A gente pensa que a gente nunca vai morrer. O homem vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Nós temos que atentar para essas coisas aí. Senão a nossa vida se torna abuso e abuso se torna destruição. Agora uma vida com propósito se torna vitória. Em nome de Jesus. E lembre-se da verdadeira fé e da verdadeira alegria. A felicidade é circunstancial, mas a alegria do Espírito Santo, ela está contigo, independente da situação que você está passando. Ele lhe dará sabedoria e lhe dará vigor e regozijo para você vencer as provações, vencer as situações e glorificar o nome do Senhor e testemunhar que Ele é Deus no céu e Deus na terra e aonde quer que seja. Amém?